Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Estou falando boa tarde porque estou gravando esse vídeo antes, né? Para colaborar com a aula de vocês, com o professor Marcelo e de alguma forma, mesmo remotamente, né? Poder dar a nossa contribuição aqui com o nosso andamento das aulas. Bom, primeiramente deixa eu justificar o não estar presente com vocês. Infelizmente testei positivo para a Covid, mas sem problemas, não há motivos para preocupação. Realmente esta subvariante que está aí está realmente aumentando o número de casos, mas sem gravidade. Se eu não tivesse feito o teste, estaria tranquilamente fazendo de tudo, porque nem sintoma tem, cara. Assim, não é gripe, é um resfriado bem leve, tudo tranquilo, então sem maiores preocupações. Beleza? E vamos ao assunto da aula, pessoal. A nossa programação para hoje, nós havíamos programado de desmontarmos e montarmos novamente o computador, né? Seria uma etapa aí, as etapas finais do nosso conteúdo programático. O professor Marcelo estará com vocês no laboratório e esse vídeo tem como objetivo auxiliar, nortear vocês. Bom, estou com uma imagem de fundo aqui, né? Com um gabinete com a parte traseira, né? Para que a gente possa fazer algumas considerações iniciais. E por mais que a gente possa parecer óbvio, né, a ideia é essa mesmo, né? Eu acho que não há nada mais didático, não há nada mais simples de entender que o óbvio. Então a gente vai caminhar pelo óbvio aqui. Primeiramente, né, vocês obviamente vão manter aí as mesmas equipes, vão escolher um gabinete para fazer um gabinete das máquinas completas, né, que o professor Marcelo vai direcionar para cada equipe. E aí, obviamente, a primeira coisa que a gente tem que certificar aqui, né, gente? Ponto. Né? Não vamos manusear, abrir, desmontar, em hipótese alguma, computadores que estiverem ligados. Esse é um procedimento que não existe, tecnicamente está errado. Sempre que formos manusear, manipular, montar e desmontar, o equipamento tem que estar desligado. Certifiquem-se disso, desligado, sem nenhum tipo, né, de conexão ligada, nada, totalmente desligado. Ponto. Perfeito? Outra coisa que nós observamos e alertamos desde o nosso primeiro contato, né, nas nossas primeiras aulas, né, na hora da aula prática, quando for realmente colocar literalmente a mão na massa, qualquer tipo de material condutor que vocês estiverem importando, retirem. E aí a gente percebe e observa, né, que ao longo das aulas é um procedimento que a gente repete, mas que toda semana temos que falar novamente. E a pergunta que fica aqui é, se já sabe por que está com isso, né, já que está no laboratório para aula prática e já sabe que esse é o procedimento, ou a gente segue um procedimento dentro de uma norma técnica, ou aí eu pergunto, né, qual é a nossa ideia, qual é o nosso objetivo em fazer um curso técnico, saber qual é o procedimento que deve ser adotado tecnicamente e mesmo sabendo disso, a gente permanece meio que distraído e contrariando, né? Então, eu estou aqui num vídeo, né? Mas, não vou manusear nada, mas estou tirando o meu relógio só para simbolizar, né? Tiro o relógio, qualquer tipo de acessório, como se eu fosse fazer, mas embora aqui é apenas um vídeo ilustrativo. Fechou? Então, retirem qualquer tipo de material condutor. Bom, vamos aos fatos aqui, né? Nosso personagem principal, gabinete. Estou aqui com uma imagem que provavelmente vai se aproximar daquilo que vocês vão encontrar no laboratório. Óbvio, né? Nós temos equipamentos diferentes, talvez com algumas características diferentes, mas num contexto muito parecido. Então aqui eu tenho um gabinete no padrão torre, né, que está aqui na vertical. Nós temos o padrão desktop, né, que é aquele que fica na horizontal, que se vocês prestarem atenção aí nas bancadas laterais do laboratório, os gabinetes das máquinas, se não me falha a memória, é no padrão desktop. E as que estão nas bancadas centrais, se minha memória não me trai, às vezes ela acaba me traindo, os gabinetes são do tipo torre, estão aí na vertical. Bom, primeiramente, né, antes de qualquer coisa, né, ferramenta que vocês vão precisar para esse tipo de trabalho. Deixa eu tirar essa sinalização aqui do aplicativo, ocultar notificação, senão ela sai no vídeo e não é legal. Deixa eu aqui apenas localizar aqui.
Bom, a princípio, o que vocês vão precisar? A princípio, apenas de uma chave Phillips para fazer a abertura do gabinete, correto? Nós podemos depois aqui falarmos sobre kits de ferramentas, mas a princípio vamos ao ponto aqui. Precisamos apenas e tão somente de uma chave Phillips. Chave Phillips que caracteriza-se por essa ponta aqui, né? Ela tem, não é uma estrela, né? Mas enfim, parece aqui, né? E eu não vou entrar em polêmica, tá? Tem profissionais que gostam de ferramentas imantadas, né? Com magnetismo, para que você não precise ficar pegando parafuso. Tem profissionais que tecnicamente condenam isso. Eu não vou aqui endemonizar chaves ou ferramentas imantadas, magnetizadas. Não vejo problema. Hoje, enfim, aliás, nunca tive problema com esse tipo de material. Apenas auxilia, né? Você não precisa ficar pegando, né, os parafusos. Você encosta e por magnetismo você acaba trazendo ele da placa. Então, não vejo problema algum tecnicamente. E aí, professor Marcelo, durante as aulas, se tiver alguma informação a esse respeito que, de repente, deponha contra o magnetismo numa chave Phillips ou em qualquer outra ferramenta, fique à vontade. Eu não tenho nada a questionar nesse sentido. Então, apenas a chave Phillips. Voltando aqui ao gabinete. Opa! Vou pegar a imagem que eu estava com ele aqui. Perfeito. E uma coisa importante também. Espero que vocês observem. Acredito que já tenham observado isso, né? Nós temos aqui, ó, algumas indicações no gabinete que vão servir como referência para que a gente possa escolher o lado que nós vamos abrir para poder fazer esse processo de montagem e quando for precisar desmontar a mesma coisa, né? Então aqui, ó, uma coisa importante, estou passando o mouse aqui, ó, sobre os conectores, né, onde está o espelho traseiro aqui do gabinete, ó. Aqui, ó, é onde ficam as conexões de entrada e saída da placa-mãe, correto? Temos aqui nesse modelo de placa-mãe, né, portas USB, saída VGA, saída HDMI, as portas USB, conector Ethernet, né, para conexões de rede. E aqui nós temos também a parte de conectores multimídia, som, microfone, tudo bem? Bom, o que significa isso aqui? Significa que a placa-mãe está fixada neste lado do gabinete, tudo bem? Então, por uma questão lógica e para permitir o acesso, se a placa-mãe está fixada neste lado do gabinete, é esta tampa aqui que eu vou remover, ok? Ó, isso aqui estou partindo do óbvio, como disse no início deste vídeo, tudo bem? Repetindo, aqui eu tenho os conectores do painel traseiro da placa-mãe, de entrada e saída, né, também conhecido como conectores input-output, de entrada e saída, onde nós temos algumas conexões. Isso aqui sinaliza, comprova, né, é ver para crer, ao estilo São Tomé, que a placa está fixada neste lado do gabinete. Se nós precisamos ter acesso à placa-mãe para desmontar, retirar ou montar os componentes, nós vamos ter que abrir este lado do gabinete. Porque se nós abrirmos este lado de cá, tá? Nós temos duas tampas, né? Um lado e o outro, obviamente. Se nós abrirmos desse lado onde eu estou passando o mouse aqui, nós vamos ter acesso à parte traseira da placa-mãe, a parte de baixo, aliás, né? A parte traseira está aqui, mas a parte inferior da placa-mãe. Aí nós não temos as conexões dos componentes das peças. Memória, processador, HD, a fonte, porque está do outro lado. Então, obviamente, nós abriremos esta tampa aqui, ó, este lado. Tudo bem? Vou dar uma aproximada. Ó. E observem aqui, ó, as características do parafuso. Geralmente, né? Geralmente, quando nós estamos falando de um gabinete em boas condições, devidamente fechado, né? Eles estão com parafusos geralmente com essas características. Um parafuso do tipo Phillips, né, que caracteriza-se por parece uma cruz aqui ou um sinal de mais, não é uma estrela. E aqui é um parafuso padrão Phillips, que nós vamos usar o quê? A chave Phillips para esse padrão de chave aqui para poder abrir esse tipo de gabinete. Ok? Aliás, abrir esse padrão de parafuso.
Professor, eu não tenho chave Phillips, eu tenho uma chave de fenda. A chave de fenda não tem um encaixe perfeito aqui nesse sinalzinho, nessa cruz. Mas dependendo do tamanho, você consegue inseri-la aqui. Se der para abrir, sem problema algum. Tudo bem? Agora, no laboratório pode ser que vocês encontrem parafusos de outro tipo, do tipo fenda mesmo. E aí vocês vão se adaptando e vão, obviamente, porque o objetivo é abrir. Né? E ao longo da vida profissional de vocês, nem sempre vocês vão se deparar com situações idênticas a essa que nós estamos demonstrando aqui. Correto? E é justamente aí que entra a versatilidade. Olha, não é esse parafuso, preciso de outra chave. Procura outra, se adapte, né? Procura se ajustar ao momento e resolver o problema. Aliás, é para isso que você está aí. Correto? Então, deixa eu retornar aqui. Bom, identificamos o tipo de ferramenta que nós vamos usar, uma chave padrão Phillips. Identificamos qual lado do gabinete que nós vamos abrir para termos acesso à placa-mãe e aos dispositivos que estão conectados a ela. Perfeito? Então vamos aos fatos aqui dos procedimentos, porque vocês vão precisar desmontar e montar novamente. E uma coisa muito importante. Parece óbvio, é óbvio, mas a gente precisa caminhar através do óbvio. Cara, você desmonta um computador, você precisa montá-lo novamente, você substitui uma peça, ou mesmo que você não venha substituir, você faça um reparo, você precisa tomar o cuidado para que você monte correto e que você deixe tudo do jeito que estava, né? Sem essa história de ficar fazendo ajustes ou adaptações quando estamos trabalhando ou utilizando profissionalmente computadores de terceiros, seja para um reparo, manutenção, não importa. Procure fazer o mais correto possível. Padronização técnica é para isso que serve. Bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma imagem agora de um gabinete já aberto. Ó, estou com uma imagem aqui de um gabinete aberto. E peguei duas diferentes aqui, justamente para que vocês consigam visualizar que, embora nós estejamos falando aqui de computador, nós temos vários modelos, nós temos várias características, vários fabricantes. Existem padrões de tecnologias? Claro que existem padrões. E nós usamos a padronização aqui. Mas dentro dos padrões nós temos características que diferem, né? Um padrão de outro. Aqui, por exemplo, eu tenho um gabinete normal, no estilo mais próximo do que nós vamos encontrar em um laboratório, tá? Onde, por exemplo, a placa está aqui, né? Fixada na chapa de fixação no fundo do gabinete. Temos aqui um dissipador, aliás, cooler, né? Sobre o dissipador. E nesta imagem aqui, nós temos uma imagem um pouquinho diferente, né? Vocês podem reparar que nós temos o dissipador térmico e o cooler numa posição vertical. É algo raro de se encontrar, tá? Professor, é melhor, é pior? Não, não é nem melhor nem pior. É apenas algo diferente, né? Para um modelo específico de montagem, talvez uma característica desse processador que esteja aí, não significa que isso seja melhor ou pior, é apenas uma outra forma de se fazer. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui novamente uma imagem aqui. Eu já separei algumas imagens de gabinetes para facilitar aqui para nós. Espera aí. Bom, vou usar essa aqui justamente porque ela já tem algumas legendas, embora esse padrão aqui, né, onde o processador está aqui obviamente embaixo, tá? E o dissipador e a ventoinha, no caso o cooler, estejam na vertical. Estou usando esta imagem aqui apenas para ilustrar para nós aqui o que vocês vão fazer no laboratório. Vocês vão precisar remover, obviamente, tudo que está no gabinete, mas vamos começar, obviamente, pelo princípio. Aqui, ó, vocês têm memória, local da memória, para retirar a memória. Temos os conectores, né, que são da fonte de alimentação. E ao longo das aulas nós procuramos reforçar esta fala a todo momento. Nós temos o computador, obviamente, como um dispositivo eletroeletrônico. Ele precisa, obviamente, de energia elétrica para funcionar. Então,
o componente que fornece, né, que transfere energia elétrica para o computador é a fonte de alimentação. Então, ela tem um conector principal de alimentação aqui na fonte, aliás, na placa-mãe. Ou seja, aqui da fonte vai um cabo que conecta e transmite, né, fornece energia aqui para a placa-mãe. E alguns componentes, algumas peças, vão ser energizadas através da placa-mãe. Uma delas é a memória, né? A partir desse conector aqui principal, a fonte fornece energia para a placa-mãe e a memória utiliza a partir daqui, ó, dos slots de expansão. Por exemplo, já o processador, ele recebe, através de um conector específico da fonte, uma alimentação direta, né, ao circuito V-Core. Circuito V-Core, que é um conjunto de componentes eletrônicos aqui no entorno do processador, que tem a função de regular, de estabilizar a tensão, né, de equalizar, de controlar toda a tensão que vai para o processador, porque esse é um componente extremamente sensível. Então ali nós temos reguladores de tensão, transistores, capacitores, MOSFETs, esta gama de equipamentos e de componentes eletrônicos que servem para, em conjunto, alimentar, né, regular a tensão que alimenta o processador. Então o processador recebe através de um conector específico, um cabo direto aqui na fonte, uma alimentação direta. Os demais componentes são energizados diretamente pela placa. A placa recebe aqui, ó, a energia pelo conector e fornece para os demais componentes. Então vocês vão ter que remover todas as conexões de energia da fonte e também as conexões dos demais dispositivos, né? Soltar aqui o cooler com cuidado. Nós, para aqueles que, né, nos chamaram durante as aulas práticas sobre algum tipo de orientação nesse sentido, a gente procurou fazer algumas observações na remoção dos componentes, né? Por exemplo, o cooler em particular, ele tem a função de ajudar a dissipar o calor, né? Nós temos o dissipador térmico, que é esse metal aqui, que é esse dispositivo metálico, que o nome já diz, né, é um dissipador, né? Ele dissipa a energia térmica, o calor gerado pelo processador. E ele dissipa através do contato. Esse componente fica diretamente em contato com a superfície do processador. E por condução, ele recebe, né, ele absorve a energia térmica, né, porque a energia elétrica, né, que está ali, os milhões de transistores que estão chaveando, né, 1 e 0 passando e não passando corrente, aquilo gera um aquecimento, e essa energia elétrica constante aqui, ela se transforma, né, pelaquela teoria de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Transforma a energia elétrica em energia térmica. E aí, o dissipador por contato absorve isso. E a ventoinha espalha. Bem, a ideia é puxar isso e espalhar. Então, esse material aqui, ela geralmente está em contato com alta temperatura. Pode acontecer de ele quebrar na tua mão, né? Não é um absurdo, mas também não é algo comum. Então procurem ter um pouco de cuidado, né? Um pouco de sutileza na hora de remover esse material. Tudo bem? Nós temos vários tipos de dissipadores, vários tipos de coolers, e aí cabe um cuidado na hora de fazer a remoção, porque todos eles, nem todos, né, obviamente são iguais, nem todos têm o mesmo formato de encaixe, e obviamente nem todos serão removidos da mesma maneira. Tudo bem? Cuidado, sutileza e atenção. Na hora de remover aqui os conectores da fonte, nunca puxem pelos cabos. É algo que nós já falamos, estou repetindo aqui como um mantra, né, pela enésima vez. Quando você puxa pelos cabos ou pelos fios, né, você pode também arrebentá-los. Ele tem um conector aqui na extremidade, tanto o encaixe, né, como a remoção devem ser feitos através do conector. Segura no conector, dá uma mexidinha e puxa, né? Evitem, ou melhor, não puxem pelo fio. Caso esse material já tenha aí um tempo de uso um pouco maior, né, já esteja um pouquinho mais desgastado, ele pode estar quebradiço no momento que você puxar,
ele pode quebrar na sua mão, né? Não é uma fonte de alimentação convencional, não é dos itens mais caros, mas se você pega, por exemplo, uma fonte modular aí de alta potência, de alta performance, você vai ter que substituir isso depois, né? Então, evite. Coisa importante também, na mesma linha de raciocínio, além dos cabos que fornecem energia elétrica, nós temos outros cabos que vocês podem observar aqui no gabinete. Aqui eu tenho o cabo SATA. O cabo SATA, ele é um cabo para transferência de dados, usado nos dispositivos de armazenamento que tem essa conexão SATA. Aqui neste caso, estou passando o mouse aqui, ó. Uma travadinha. Aqui nós temos a conexão SATA. Cabo SATA é um cabo de transferência de dados, nada tem a ver com energia, bem? HD, dispositivo de armazenamento, onde eu gravo, armazeno programas, aplicativos, meus arquivos, e o cabo de dados, que é esse cabinho que está aqui, não vou falar da cor vermelha, tá? Podia ser amarelo, azul, preto, é um cabo SATA. Neste caso aqui, ó, ele está passando por trás aqui desta chapa no gabinete e está fazendo a conexão nesta entrada aqui onde estou passando o mouse. Aqui eu tenho o cabo de dados e tenho o cabo de energia. Tudo bem? Não confundir os dois, tá? O cabo de energia, já falei, fornece eletricidade. Cabo de dados é para leitura, armazenamento, gravação de dados. Ok? Então, na remoção, na hora de desencaixar, sempre façam pelos conectores, nunca pelo cabo. Perfeito? Tudo isso aqui tem um formato específico de encaixe, simples. Percebeu que não está saindo, dá uma mexidinha mais para um lado, mais para o outro, ele vai acabar saindo. Às vezes, muito tempo sem manipular isso, pode estar um pouquinho mais ressecado, pode, né, fazer um pouquinho mais de pressão, mas geralmente sai sem muita dificuldade. Que mais aqui? Ainda nessa questão de cabos, né, que fazem transferência de dados, né? Não temos aqui nesta imagem o cabo IDE, que é utilizado numa tecnologia mais antiga de HDs. Eu posso até abrir aqui mais uma aba aqui, cabos e conexões IDEs. Pronto, para poder ilustrar para vocês e a gente ir caminhando para um desfecho aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Minha conexão é boa, porém eu estou aqui com a gravação do vídeo, né? Então sobrecarrega um pouquinho aqui. Eu estou gerando este vídeo, estou com o aplicativo aqui do OBS Studio. Então, entre o meu clicar e a resposta aqui, inclusive está demorando um pouco demais aqui, não era para ter demorado dessa forma, não. Só mais um minutinho. Pronto. Aqui eu tenho um cabo padrão IDE, né? Alguns computadores, alguns gabinetes que vocês encontrarem no laboratório vão estar usando esta conexão, esse tipo de cabo, né? Aqui eu tenho uma imagem que difere bem, né, o cabo SATA do cabo IDE. Sendo objetivo com vocês, o que difere um do outro? São tecnologias de épocas diferentes. O cabo IDE, um pouco mais antigo, e o cabo SATA são os mais atuais, mais modernos. O cabo SATA está na sua terceira geração. E, novamente, pautando aqui pela objetividade, a maior diferença de um para outro é taxa de transferência. Transferência do quê? De dados, leitura e gravação. Cabo SATA permite uma velocidade no acesso, na leitura, na transferência e gravação de dados muito, mas muito superior aos cabos IDEs. Cabos IDEs, obviamente, eles vão utilizar uma conexão tanto na placa-mãe quanto no HD proporcional, ou seja, também IDE. O mesmo vale para o SATA. Os cabos SATA são utilizados nos conectores SATA do computador do HD e, obviamente, vão utilizar as conexões SATA da placa-mãe. Vocês vão encontrar no laboratório aí da escola placas que são de transição tecnológica. O que é uma transição tecnológica?
placas que reúnem, né, que acabam absorvendo as duas tecnologias, tanto a mais antiga, que é a IDE, quanto a mais nova, que é a SATA. O SATA está na sua terceira geração. Uma das atividades que nós fizemos lá atrás, né, acho que ainda no bimestre anterior, foi sobre a parte de dispositivo de armazenamento. Vocês pesquisaram já sobre taxa de transferência da padrão SATA 1, SATA 2 e SATA 3. Todos eles são muito mais rápidos que a conexão IDE. Beleza? Aqui nós temos uma imagem de um HD no padrão IDE. Abrindo a imagem aqui rapidinho. Aqui nós temos o HD visto por trás, né? Isso aqui é uma conexão IDE. Aqui está segurando aqui, tem uma pessoa segurando o cabo IDE com o conector. Esse conector se encaixa nessa parte. A maioria de vocês aí que tem feito isso em aula prática já deve ter visto isso no laboratório. Não vai ser novidade para ninguém. Assim como também para aqueles que efetivamente participam das aulas já devem ter visto os cabos e conexões SATAs nas placas-mães. Não gosto de me orientar pela cor. Aqui nós temos vermelho, temos pink, porque nós temos diversos tipos de cores de cabo, amarelo, azul, preto. Então, não é a cor que define a tecnologia, mas sim o padrão da conexão. Tudo bem? Aqui uma outra imagem para a gente finalizar esse assunto, partimos para outra. Aqui nós temos um HD no padrão IDE e um outro no padrão SATA, né? Reparem que aqui nós temos um nome escrito PATA e aqui SATA. O PATA aqui é de paralelo ATA e o SATA é de serial, né? A conexão IDE, ela usa uma transmissão paralela de dados, ou seja, nós temos aqui vários fios, aqui são várias vias, ó, várias vias de transferência, né? E aqui nós temos a transferência em paralelo dos dados, no modelo mais antigo. E aqui nós temos o conector de alimentação da fonte proporcional, né, correspondente a esse padrão de tecnologia. Tá? Esse conector aqui chama-se Molex, conector da fonte. E aqui é a conexão de dados. Descendo um pouquinho a imagem, eu tenho o padrão SATA, né? Serial ATA, por isso o acrônimo SATA. Esse aqui para transferência de dados, reparem que é o contrário do modelo IDE, né? O mais largo aqui no IDE é para transferência de dados e o mais estreito aqui com vários fios é o para fornecimento de eletricidade. Aqui nós temos o mais largo para eletricidade, reparem as cores dos fios que vem da fonte de alimentação e aqui alimenta de energia. E aqui eu tenho a conexão de dados SATA, por onde trafegam os dados de forma serial e não em paralelo. Por isso, um é PATA e outro SATA. Mas essa terminologia PATA não é muito usual. Vocês não vão escutar nem, enfim, presenciar alguém falando dessa forma. Chama desse tipo de conexão de PATA, né? De paralela ATA. Ou, no caso aqui de SATA, chamar de serial ATA. Nós chamamos de SATA mesmo. Tudo bem? Bom, então mostrando aqui, lembrando, observando mais uma vez, procurem sempre remover pelos conectores, nunca pelos cabos, para que isso não de repente não saia, você não quebre um cabo aí. O cabo SATA é difícil quebrar, tá? Mas o cabo aqui da fonte de alimentação, se você puxar pelos fios, enfim, a gente tem fabricantes de mais qualidade, menos qualidade, produtos um pouquinho mais duráveis, outros menos. Você pode arrebentar na sua mão e não é legal, né? Bem, voltando novamente aqui para o nosso gabinete, para a gente poder ir direcionando aqui para o final desse vídeo, que a ideia aqui não é estender muito não. Peraí. Aqui. Bom, esse vídeo, esta placa, este gabinete aberto aqui com esta placa, aqui tem uma placa de vídeo, né? Acho que a maioria dos dispositivos, dos computadores, dos gabinetes à disposição de vocês aí no laboratório não vão contar com placas de vídeo. A maioria, né, temos os chips integrados de vídeo na placa-mãe, que fazem a função, claro, de forma mais modesta, né? Um chip gráfico
ele procura, né, de alguma forma, cumprir com bravura o seu papel de desempenhar a conversão e a resolução e a renderização de imagens, mas uma placa gráfica ela sempre, né, consegue fazer isso com mais propriedade. Bom, então, independente do que vocês encontrarem no gabinete, cuidado na remoção, né, e observem aonde está, porque depois vocês vão precisar colocar de novo. Importante, isso até mesmo depois para gerar relatório para virar atividade. Abriu, fotografa. Foi isso que nós colocamos para vocês no primeiro dia de aula prática. Uma forma de você ter uma identificação visual inicial e que isso te oriente, te norteie para que você possa montar e deixar da mesma forma. Ok? Professor, olha, quebrou aqui, deu um problema. Poxa, nos chame na sala de aula, chame no laboratório. Não há problema algum, isso pode acontecer. A gente sabe que a aula prática é lugar de errar, sim. Nós fazemos algumas observações durante a aula, que, claro, acidentes podem acontecer, mas a gente tem que procurar sempre caminhar de forma assertiva, com atenção, respeito às normas técnicas, para que a gente não se torne coautor do problema, né? Que isso possa acontecer, mas que a gente não corrobore para isso, né? Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa aqui. Os cabos. Algo muito importante aqui e que isso gera muita dúvida inicialmente, mas depois de você fazer isso umas 3 ou 4 vezes, você acaba se habituando e, enfim, tirando isso com mais tranquilidade. Aqui, ó, nesse emaranhado de fios aqui, nós temos a conexão dos... Vamos lá, me permitam o pleonasmo, né? A redundância, a conexão dos conectores do painel frontal do gabinete. É isso mesmo, a conexão dos conectores. Aqui eu tenho a parte da frente do gabinete, onde tem o botão Power, né, para você ligar. Tem os LEDs indicativos aqui, né? O LED que indica que você está usando o computador, que ele está ligado. Tem um LED que indica que o HD está sendo acessado. Toda essa parte de LED são indicativos, indicadores. Se eles não estiverem acendendo, isso não vai implicar no funcionamento ou não do dispositivo. Se o LED do Power estiver apagado, mas o computador estiver ligado, ele funciona normalmente. Se o LED do HD não estiver acendendo, mas o HD estiver em correto funcionamento, ele vai cumprir o papel dele sem problema algum. Então, o nosso maior objetivo aqui, nesses conectores que são ligados aqui do painel frontal, não são os LEDs indicativos, mas sim o botão Power, que é aquele que é responsável por fazer a máquina funcionar, né? É o Power Button ou Power BTN, depende, né? Aqui no gabinete, e aí eis o nosso grande desafio nesse momento, é entender que é um padrão, mas que não é igual. Peraí, professor, como é que é um padrão e não é igual? Contextualmente é um padrão. Esses conectores são instalados por esses fios aqui nessa região. Tudo bem? Agora, a sigla, o acrônimo, a maneira como o fabricante se refere a ele, varia um pouquinho. Alguns, por exemplo, chamam de... tem algumas siglas, alguns acrônimos que são diferentes. Mas o que é importante é você entender para que serve, e não um nome específico. E por associação você vai entender. Bom, vamos lá. Eu vou pegar uma outra imagem aqui para nos auxiliar. Ó. Essa imagem aqui é uma imagem um pouquinho melhor, né, mais clara, tem menos fios, porque é a placa-mãe em seu estado zero, né? Ali, ó, limpa, toda clara, toda à disposição, toda pedagógica para uma aula prática, isso é perfeito. Mas sabe quando vocês vão encontrar isso aqui por aí? Nunca, jamais. Vocês vão encontrar desse jeito aqui, ó. Tudo junto e misturado mesmo, cara. É isso aqui. Você achou que fosse diferente? Pelo amor de Deus. Se fosse fácil, né, não seria trabalho de manutenção. Seria feriado de manutenção, seria férias. Por isso é um trabalho e você é pago para isso, né? É esse monte de fio aqui que você tem que se virar. Agora, no mundo perfeito, né? Olha que beleza. É uma placa-mãe nova, sem poeira. Olha, o fabricante aqui, ele é um fabricante que tem amor a Deus, né? Ele colocou todos os indicadores com cores diferentes. Isso é perfeito. Fácil. Aqui você olha, isso aqui uma criança de 5 anos instala. Isso aqui é um tijolinho Lego. Tá fácil. Só que assim não é. Isso não é o mundo. O mundo não é perfeito.
Não é assim que vocês vão encontrar isso. Vocês vão pegar, às vezes, isso empoeirado, vocês não vão conseguir ler. Isso vai estar cheio de fios e cabos. Aqui tem os cabos, aqui tem as conexões, ó, SATA, cheia de instalações. Aqui nós temos, provavelmente, ou são os conectores de áudio, ou das portas USB aqui frontais. Também tem cabos passando por cima aqui. Então, isso aqui é o estado da arte, né? Isso aqui é bonito, mas não é assim que funciona. É só para poder mostrar para vocês, tudo bem? Bom, aqui tem pinos metálicos, né? E esses pinos metálicos, nós ligamos esses conectores que estão nessa imagem aqui. Que, repito, são os conectores que fazem funcionar as funcionalidades do painel aqui do gabinete na frente. O mais importante deles, tá ok? Qual é o mais importante deles aqui? É aquele responsável por ligar o computador. É esse aqui, ó, o Power SW. O que é esse Power SW? Power Switch, né? Que é a chave para ligar e desligar. Ou poderia estar de outra forma, poderia estar como PWR-SW, que seria um diminutivo, né? PWR de Power e o SW de Switch. Ou poderia estar também de PWR-BTN, ou seja, Power Button. Então existem várias terminações, várias nomenclaturas que se referem à mesma função. E o que é importante vocês enxergarem? Identificarem aonde liga esse cidadão aqui, que é o botão de ligar e desligar, que com ele você faz o computador funcionar. Os demais, aqui é o conector que liga o botão de reset, se ele não estiver ligado o computador funciona. Aqui, ó, é o Power LED, obviamente é o LED que indica que o computador está ligado. Se ele estiver apagado, vida que segue. Aqui, ó, é o Power, aqui no caso, é o Power LED negativo e o Power LED positivo. Isso é importante, tá? Todo LED, aqui no caso, os indicadores de LED, eles têm polaridade, positivo e negativo. Professor, liguei errado, vai queimar? Não, não vai queimar, ele só não acende, ok? Mesma coisa, o HD LED. O HD LED também tem o positivo e o negativo, ok? É para simplesmente todas as vezes que nós acessamos o HD, colocamos algo para gravar ou para acessar, para ler, ele acende indicando que o HD está sendo acessado. Mas sem ele, a vida segue normalmente. Nada disso aqui é vital para o funcionamento do computador. Mas o botão de ligar, sim. Se você não identificar o pino, né, os pinos corretos aqui na placa-mãe para poder encaixar este conector, o computador não liga. Tudo bem? Então, vamos lá. Para que a gente possa terminar isso, tem uma imagem aqui, ó. Eu deixei isso separado. Mas aí eu já abri várias abas aqui e aí a gente começa a se perder um pouquinho. Desculpem. Conectores. Ó, vou usar essa imagem aqui. Vou pegar tem uma que eu gosto um pouquinho mais, que eu deixei separado. Está aqui, ó, essa imagem aqui. Vou aumentá-la. Hoje, nós temos o Google, né? O Google é nosso pastor e nada nos faltará. Mas num passado distante, e eu falo isso e o professor Marcelo me ajuda nisso, eu nasci num mundo sem Google. Eu fiz técnico, fiz faculdade, fiz estágio e comecei a atuar na área sem Google. Então eu não tinha internet para ficar consultando isso quando eu tinha que montar ou atender alguém. Então eu tinha que guardar isso em algum lugar. Talvez na minha memória seja um bom lugar. Talvez. Acho que isso funciona. Mas vamos lá. Aqui, mais uma vez, né, levando em conta o mundo perfeito que nunca existiu e não vai existir, nós temos um indicador aqui colorido, né? E aqui eu tenho uma imagem também dos conectores de uma placa-mãe. Isso aqui, gente, é padrão, tá? O que eu quero associar com vocês? Ironias e brincadeiras à parte, mas isso aqui é importante, que com isso vocês aprendem a montar e fazer o computador funcionar. Senão você desmonta, monta de novo e não consegue ligar, e isso eu tenho certeza que vai acontecer aí. Não tem jeito.
a primeira vez que a gente faz, a gente se perde. Acreditem, leva tempo para a gente aperfeiçoar uma prática, tá? É tempo, não é do dia para a noite, não é com uma aula, não é com um vídeo, demora um pouquinho, e é natural, faz parte. Comigo também foi assim, e é com todo mundo assim. Aqui, ó, a gente precisa identificar aonde fica os pares de pinos responsáveis por ligar o computador. Aqui, ó, eu tenho uma imagem, e eu não sei se no vídeo tem resolução para mostrar isso com clareza. Nesta imagem aqui, vamos lá, eu acho que não está tão claro como eu gostaria. Eu tenho aqui, ó, os pinos 2 e 4, 6 e 8, está numerado, na placa-mãe não está numerado. Os pinos 6 e 8, que são responsáveis pela conexão do Power Switch, ou Power Button, né, que é o botão de ligar e desligar, eles ficam em cima do local onde não tem pino nesses conectores aqui da placa-mãe. Ó, reparem que aqui eu tenho um monte de pinos, né? Esses pinos, quando nós colocamos esses conectores, é onde nós fechamos a passagem de corrente, né? Para que ele funcione. Aqui, ó, tem uma posição que não tem, que ela é vazada, não tem nenhum pino. É justamente a posição ao lado do pino 9, que é justamente aqui, ó. Nós temos um pino aqui numerado por 9, ao lado dele está vazado. O 6 e o 8, que é onde nós encaixamos aqui o Power SW, fica nessa região. Localizou esse cidadão, você encaixa o conector. Professor, mas de que forma? Qual que vai primeiro? O Power fica de frente, fica de costas? Não tem polaridade. Que aqui são dois fios, ó, tem um amarelo e tem um branco, tudo bem? Aqui tem dois furinhos aqui, ó. E aqui são dois pinos que aparecem aqui, ó. Vocês podem ver que tem os pinos aqui, ó. Aqui é o 6 e o 8, ó. Aqui tem um elemento que está vazado, que não tem o pino, que é vazio. O 6 e o 8 estão aqui. Então, em cada um desses pinos, você vai encaixar esse conector aqui, ó. Que estou passando o mouse. Tudo bem? Se você inverter o lado, não tem problema, porque ele não tem polaridade. Tá ok? Quais têm polaridade? O HD LED e o Power LED, porque eles têm aí que acender um LED. Se você inverte, não vai queimar, ele só não acende. Ó, para dizer que eu nunca vi acontecer nada de errado, acho que eu já comentei isso em sala de aula, eu presenciei uma vez, numa aula prática aqui em Praia Grande, há muitos anos atrás, um aluno que inverteu o reset. E, normalmente, quando se inverte o reset, não era nem para a máquina ligar, né? Mas a máquina ligou e ficou funcionando normal, e depois de um determinado momento, ela começou a esquentar o fio aqui e derreter. Mas, da mesma forma, o reset ele também não tem polaridade. Aquilo devia ser algum problema, algum curto na placa, que levou a essa ocorrência, mas não é um procedimento que ocorra digamos assim, por causa e efeito, né? Não foi. Então, fechando aqui o assunto, que essa parte aqui, repito, é algo que depois, na quarta que vem, eu estarei com vocês. A gente pega para reforçar isso com mais precisão. O vídeo tem o caráter aqui de auxiliar vocês. Não sei se deu para ser muito claro, porque as imagens que nós estamos usando aqui na tela aqui fica claro, mas talvez para vocês associarem isso aí no laboratório, vai precisar de um tempinho para a gente poder fazer essa associação com mais clareza. Tudo bem? Bom, eu vou procurar acompanhar o horário da aula via Teams, né? Estaremos aqui remoto, à disposição para procurar ajudar o professor Marcelo caso precise, e vamos ficando por aqui, e qualquer coisa que vocês precisarem, postem aí, o professor Marcelo está com vocês, mas a gente também estará remoto aqui, tentando auxiliar. Tudo bem? Acessem, visualizem, deixem algum comentário para a gente poder marcar que vocês viram, e a gente espera que isso aqui colabore com vocês aí de alguma maneira para essa aula prática. Turma, até a próxima. Tchau, tchau.